Bom dia a todos, gratidão a Deus, gratidão a vocês. Para aqueles que não são inscritos no canal, peço colaboração de vocês. Deixa sua inscrição no canal, Caminho da Verdade e Libertação. Deixe seu like se você gostar do vídeo, tá certo, pessoal? Porque vocês ajudam no crescimento e na propagação desses conhecimentos que eu estou passando para vocês. Pois bem, hoje a gente vai bater um papo aqui acerca de qual a razão da vinda de Jesus no planeta Terra, há 2000 anos atrás, tá? Nós precisamos quebrar aquele paradigma de que Jesus veio para nos salvar. Ah, Jesus nos salvou. Pessoal, esse pensamento é totalmente equivocado e distorcido da real finalidade, do real propósito de Jesus ter vindo no nosso planeta Terra, tá? Tem aqueles, né, com todo respeito, que acreditam, e eu respeito a opinião de todos, tá? Como eu já falei, não sou o dono da verdade, mas tem pessoas que acreditam que a morte, a crucificação de Jesus teve por finalidade nos salvar, que agora está tudo certo, agora a gente já alcançou a finalidade suprema, os nossos valores, a nossa completa evolução. Pura ilusão, pura demagogia, pessoal, porque não tem nada a ver com isso. Em primeiro lugar, aquele momento que a Terra, 2000 anos, passava, era um período onde a barbárie imperava, inclusive existe até hoje, né? Mas era um momento onde o homem não sabia sequer os valores dos mandamentos. A gente trabalhava naquela época com a ideia dos 10 mandamentos, né? Com as leis de Moisés, com a velha lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Então era necessário que naquele período um grande avatar, um grande ser espiritual de uma envergadura gigantesca pudesse nos socorrer no aspecto de trazer ensinamentos morais. Foi isso que Jesus veio fazer. Foi um processo que demorou um tempo muito gigantesco no astral. Por quê? Porque era necessário um espírito daquela magnitude se diminuir, para poder se acoplar num corpo de carne, num corpo material como o nosso. Então, vejam vocês a grande dificuldade que Jesus, né, em conjunto com toda a espiritualidade maior, teve que fazer para poder vir reencarnar neste planeta Terra, certo? Para aqueles que não sabem, Jesus é um dos governadores do planeta Terra. E, na sua misericórdia, no seu amor infinito por nós, com a permissão do Criador, ele veio então ao planeta Terra naquele momento, como eu disse para vocês, passar todos esses ensinamentos que estão contidos na Bíblia e através também do Espiritismo, através dos Evangelhos, através da compilação de Kardec, que são as 5 obras, já falei para vocês, para aqueles que não conhecem, tá? Procurem no Google, no YouTube, as 5 obras de Kardec, que é a Gênese, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus precisou vir no planeta, pessoal, não foi para nos salvar, ele simplesmente veio ser um modelo de como nós, que queremos alcançar a evolução, nós seres espirituais, o que nós devemos adotar. Resumindo, Jesus veio passar a ministrar quais deveriam ser os nossos valores morais. Ele veio nos mostrar quais deveriam ser os nossos caminhos aqui na Terra, pessoal. Não veio salvar ninguém. Não foi a sua crucificação que nos salvou, pessoal. Pelo contrário, como eu falei em uma das aulas, para aqueles que não viram, depois podem ver, a gente vive num planeta de prova e expiação. E o próximo degrau que a gente vai ter é um planeta de regeneração, certo? E o que acontece? Para aqueles que querem realmente habitar um planeta regenerado, é necessário fazer o que Jesus passou há 2000 anos. E nós nos recusamos a atender, a cumprir. São várias passagens, são vários ensinamentos quânticos que Jesus nos ministrou. Um deles, no caso, um dos mais emblemáticos em termos de moralidade é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a verdade é uma só, que muitos de nós sequer nos amamos.
quem dirá o próximo. Ou então até nos amamos, mas não o outro. Então nós sempre olhamos o outro como inimigo, um competidor, uma coisa fora de mim. É um exterior. O que importa é minha vida, meus valores, as minhas paixões. O que está lá fora não me importa. E não, um planeta regenerado é o que Jesus nos ensinou, nos lecionou. Nós precisamos nos importar sim com as outras pessoas. Nós precisamos praticar a caridade. Ele disse lá atrás, fora da caridade não há salvação. Se não brotarmos o amor e a caridade em nossas vidas, não há salvação no termo. Não há como evoluirmos. Não há como pularmos de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. Como ele bem disse, somente os mansos e pacíficos que vão herdar a nova terra, certo? É necessário termos esse espírito puro, depurado, pessoal, entendeu? Então é isso que eu quero explicar para vocês. A descida, a vinda de Jesus no planeta Terra foi para nos mostrar quais ensinamentos, quais valores morais nós precisamos adotar nessa vida nossa para que a gente possa realmente nos evoluir, nos ascensionar, para podermos realmente estarmos aqui na próxima geração, num planeta regenerado, que será a nova Terra. Porque se nós não adotarmos esses ensinamentos que Jesus nos ministrou, nos ensinou, nos delegou, nós vamos, infelizmente, sermos exilados para planetas de nível inferior, mais baixo. Porque aqui, como eu falei para vocês, é toda energia. Então, só espíritos que estiverem numa certa frequência quântica é que poderão estar habitando a nova Terra, certo? Até para não atrapalhar o trabalho desses espíritos grandiosos que estarão habitando aqui, espíritos mais elevados, né? Para aqueles que ficaram, às vezes, assustados, pensando, não, outro planeta? Como assim? Pessoal, está no livro dos espíritos também, convido vocês a poderem ler sobre isso. Acham mesmo, realmente, que só há vida no planeta Terra, pessoal? Isso aqui é uma periferia da galáxia, onde há bilhões de sóis, trilhões de planetas, e todos eles habitados, certo? Então, é isso que eu procuro fazer nas minhas aulas. Eu procuro despertar outras pessoas. Eu procuro despertar intelectualmente novas almas. Esse deve ser o compromisso das novas gerações, pessoal. Eu espero que todos vocês possam refletir sobre isso e entender. Essa é a minha maneira, a maneira que eu encontrei na minha vida, estou compartilhando com vocês agora, de poder passar a caridade, é compartilhando aquilo que eu mais tenho, que são os meus conhecimentos. Desde pequeno tenho sede por saber, por descobrir as verdades, por buscar conhecimento, respostas para indagações. Ou seja, e deveria ser também o papel de cada ser humano que habita este planeta. Nós deveríamos mais filosofar, perquirir, sermos cientistas, enfim, indagarmos o porquê de estarmos aqui, de onde nós viemos, quais são as nossas raízes espirituais, para onde estamos indo, pessoal. Acham mesmo que a nossa vida se resume em trabalhar toda semana como robôs que só tem aquela vida? Trabalha, acorda, trabalha, volta para casa, trabalha, acorda, volta para casa. Chega no final de semana, é aquela mesma coisa, é churrasco, é festas, né? Enfim, nada contra, como eu falei, mas você acha mesmo que é isso, a essência da nossa vida aqui neste planeta Terra? Não é isso, pessoal. Nós precisamos realmente acordarmos, somos seres espirituais, é necessário isso. Isso é simplesmente um corpo carnal que serve para uma experiência aqui na Terra. Tivemos inúmeras vidas e teremos inúmeras outras mais. Então hoje estamos aqui passando por um vestibular da vida e eu preciso acordar, eu preciso realmente entender essas questões que eu estou falando para vocês. Diante disso, foi a maneira pela qual, nesse canal, eu achei prudente de poder estar compartilhando. Eu já falei isso uma vez, eu acho injusto que poucas pessoas possam deter o saber, possam deter o conhecimento. E uma melhor caridade que eu posso fazer para com vocês é passar um pouco do que eu estudo, um pouco do que eu venho me dedicando esses anos da minha vida. E vocês também deveriam fazer o mesmo quando descobrirem as suas verdades.
contribuir para o progresso do ser semelhante. Como eu disse para vocês, a sociedade ela vive de uma maneira como se eu sou o centro do mundo e o outro não me importa. E não é isso. De uma maneira quântica, através da física quântica, nós sabemos que todos nós estamos conectados uns aos outros. Que aquilo que eu faço para o meu próximo, eu já faço imediatamente para mim mesmo. Tudo que eu emano, volta para mim. Se eu emano ódio, volta ódio. Se eu emano amor, volta amor. Eu sou responsável, eu sou herdeiro das minhas próprias ações. Então não venha com essa que, eu vou desejar o mal para o outro. A partir do momento que eu adotei essa postura, eu estou machucando a mim mesmo. Nós não devemos pagar o mal com o mal, e sim somente o bem com o bem. Somente o amor e a caridade são os pilares da nossa evolução. E Jesus disse tudo isso para nós. Ele disse tudo isso lá atrás. Ele deu vários ensinamentos quânticos e vários ensinamentos morais para que adotássemos uma postura que nos permitisse caminhar para um mundo regenerado. É isso que Jesus veio fazer. Foi esse o seu papel aqui na Terra. E não que a sua crucificação nos salvou. E agora está tudo em paz, descanso eterno, está tudo certo. Pelo amor de Deus, pessoal. Sabe? O que falta na sociedade é esses questionamentos. O que falta na sociedade é parar de ficar engessado em velhas religiões, entendeu? Que muitas delas se enveredaram. Não a religião em si, porque todas elas falam de Deus e todas elas merecem um respeito. Mas os homens que conduzem ela distorceram sua finalidade. Sabe? É necessário a gente refletir acerca disso, transcender. É necessário outras perguntas, outros questionamentos para ver se realmente faz sentido o que nos é passado e o que nos é delegado. Da mesma forma que eu também deixo à vontade para que todos vocês questionem o que eu estou falando para vocês. Vão a fundo perquirir, pesquisar se realmente faz sentido o que eu estou falando. Mas o que não dá para aceitar são essas coisas, né, que são engessadas durante milênios e nunca se muda o velho paradigma, tá? Jesus veio fazer isso, pessoal. Como eu disse, estou repetindo, sendo bem contundente para gravar na mente de vocês. Ele veio ser um exemplo, simplesmente ele diz, né, que ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que a maneira da gente retornar ao Pai, a nossa unificação com o Criador, que é a nossa depuração, quando a gente conseguir realmente nos depurarmos de todas as nossas imperfeições, de todos os nossos vícios, a única maneira da gente fazer isso é sendo através de Jesus. Como assim sendo através de Jesus? Porque foi o que ele veio ser o modelo. Ele falou, olha gente, tá vendo o que eu faço? Tá vendo o que eu ensino? É isso que vocês têm que adotar na vida de vocês. Entendeu? Olho por olho, dente por dente? Não mais. É amar o semelhante como amamos a nós mesmos. É ser caridoso e amoroso para com o nosso semelhante. É não ver o outro como inimigo ou um competidor, e sim como um ser, um irmão espiritual que também é parte de Deus. Todos nós temos a centelha divina gravada em nossa essência, certo? Essa centelha divina é a subdivisão de Deus em nós. Por isso que Jesus disse, vós sois deuses. Todos nós temos a capacidade de criarmos a nossa realidade através do que pensamos, através das nossas ações. Então vejam, são todos ensinamentos quânticos e morais que Jesus nos entregou e naquele momento também não pôde falar muito, porque o ser humano naquela época não tinha consciência para poder assimilar aquelas palavras, aqueles ensinamentos. Porque veja, falar tudo isso que eu estou falando agora naquele momento, que estava na Bíblia. Aí veio o Espiritismo com Kardec na França, em 1860, compilou todas as obras para explicar detalhadamente, de uma maneira mais clara, o que Jesus queria falar, porque, só para vocês entenderem, criancinhas do prézinho, que era na época lá de que Jesus veio, na época da Bíblia, onde Jesus veio 2000 anos atrás, éramos criancinhas que estávamos na creche, então era necessário falar daquela maneira para elas. Em 1860 na França, vamos pensar assim, já estamos na 5ª série.
Então, agora a gente que eu falo, a espiritualidade, a gente pode entregar um material agora para aflorar mais a consciência dessas pessoas. Acho que eles estão começando a engatinhar, já estão na quinta série. Acho que a gente consegue agora passar de uma maneira mais ampla o que nós queríamos, o que Jesus quis passar lá atrás. E eu pergunto para vocês, e mesmo assim não cai a ficha. Mesmo assim as pessoas não conseguem entender. Então veja a dificuldade, né, da espiritualidade para conosco, tanto que nos recusamos a compreender, a transcender. Primeiramente, não é nem a questão de fazer o que Jesus ensinou, né? Primeiramente é entender da onde que a gente veio, tudo que a gente está fazendo aqui. Parece que as pessoas ainda estão dormindo. 70, 80% das pessoas deste planeta ainda dormem espiritualmente. Quando eu falo dorme espiritualmente, pessoal, não é que fala, eu sou católico, eu sou evangélico. Não, isso daí não é acordar. Falar que vai num templo não é estar acordado espiritualmente. Tem muitas pessoas que às vezes nem contemplam, nem vão em algum templo, mas são muito mais despertos do que aqueles que estão em templos. Como eu falei, tem nada contra as religiões. Todas elas são necessárias. Mas estar ou não dentro de um templo não é isso que vai te possibilitar estar acordado espiritualmente, entendeu? Então, o que eu quero dizer, como eu estava falando, é que é necessário as pessoas entenderem isso. Lá atrás, como eu falei, Jesus delegou aqueles ensinamentos, veio mostrar o padrão para que a gente chegasse, certo? A um planeta de regeneração. E o Espiritismo também veio contribuir para isso, explicando como isso se dá, explicando aquelas passagens que estavam lá atrás na Bíblia, que muitas pessoas distorceram. O Evangelho segundo o Espiritismo explica mais a fundo isso e reforça o trabalho de Jesus para que a gente possa transcender. E mesmo assim a gente não faz. Eu entendo que ninguém salvou ninguém. Jesus veio aqui e simplesmente entregou, vamos dizer assim, o gabarito de como passar numa prova. Qual prova? A prova da evolução, para a gente habitar um planeta regenerado. Tá aqui, ó. É isso que nós temos que fazer. E a pergunta é: a gente faz? Nós fazemos aquilo que Jesus nos pede? Ninguém tá salvo não, pessoal. Nós viemos aqui para trabalhar mesmo. Essa encarnação aqui não é para festejar não. É para nos comprometermos realmente com a nossa verdade, com a nossa essência e trabalharmos, entregarmos e nos melhorarmos e viver esse contato com as pessoas, não nos isolarmos. Entende? É isso que eu quero passar para vocês, pessoal. Espero que eu tenha sido transparente nas minhas palavras. Nós precisamos realmente entender o que Jesus espera de nós lá, o que ele passou e vermos o que nós temos feito para colocar em prática o que Jesus passou. Será que realmente nós temos sido pessoas verdadeiras, honestas, não passando o outro para trás? Será que realmente nós temos sido amorosos e caridosos com as pessoas, com os nossos semelhantes? Será que tudo aquilo que Jesus nos entregou nós estamos depositando nessa vida? Porque, como eu falei, ninguém veio aqui para passeio. Todo mundo veio aqui para se melhorar, para buscar uma envergadura maior, uma ascensão maior do espírito. Entenderam? E não sentar a bunda na cadeira e achar que Jesus já fez a parte dele e salvou todo mundo aqui, ó. Igual muitas pessoas às vezes falam, eu aceitei Jesus, agora tá tudo certo. Pessoal, por favor, não é um simples perdão, um simples divisor de águas que eu falo agora eu sou de Deus e tá tudo certo. Nós somos analisados todos os dias pelo que pensamos e pelas nossas ações. É claro que quando a gente se redime de algo errado que nós fizemos, já é um bom começo. É um princípio de evolução. Mas achar que já está tudo certo, existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. E ela vai ter que ser depurada. Como? Propagando o amor, propagando o bem. E aí sim a gente vai ascensionar, vai transcender e vai conseguir apagar essas mazelas. Mas não é do dia para a noite. Não é só um simples eu aceitei Deus, aceitei Jesus e está tudo certo. Agora é céu, eu não aceitei é inferno. Não é assim. É muito complexo essa magnitude da vida. Haverá muitas encarnações. É só você ver grandes avatares que passaram aqui. Eu vou dar um exemplo como Chico Xavier, Jesus mesmo.
quanto que esses seres entregaram para a gente. Consegue imaginar nós no patamar desses seres? Acham mesmo que uma única encarnação será o suficiente para alcançarmos a magnitude desses seres? Esses seres são muito mais velhos, espiritualmente falando, e mais evoluídos. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Jesus desceu aqui para colaborar, explicando o modelo que temos que adotar em termos de moralidade e ensinamentos quânticos para atingirmos um planeta regenerado, que é o que está sendo feito agora. A gente está passando pela regeneração, separação do joio e do trigo, certo? E não acharmos que está tudo certo, que Jesus, com a sua crucificação, está tudo ok. Que agora está todo mundo salvo. Entendeu, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Para aqueles que têm curiosidade para aprofundar os conhecimentos, como eu falei, procure ver antes de me julgar, antes de julgar o que as pessoas falam. Procure estudar. O autoconhecimento é fundamental para a nossa libertação. E foi mais um ensinamento quântico de Jesus, né? Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Lembra? Essa passagem que Jesus fala, é isso que ele queria dizer. Vamos aprofundar os nossos saberes, os nossos conhecimentos, para realmente ver o que realmente a gente tem que fazer nessa vida. Eu convido os senhores, para aqueles que não conhecem, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra maravilhosa de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Livro dos Espíritos é uma obra maravilhosa que vocês devem conhecer, até para poder realmente adquirir esses conhecimentos que eu estou passando para vocês e entenderem sobre toda essa abordagem que está sendo passada, tá certo? Nas próximas aulas também vou compartilhar alguns filmes, alguns livros que realmente podem enriquecer, né, o conhecimento de vocês, podem ajudar nessa transmutação espiritual, certo? Então esse foi o recado de hoje, tá ok? Gratidão a todos, gratidão a vocês, que Deus ilumine a vida de todos vocês, tá certo? Forte abraço!